E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver como está ficando o time do Vasco com as contratações que foram confirmadas até o momento. Ontem o Vasco anunciou o Serginho, hoje o Vasco chegou a anunciar o zagueiro Maicon, que veio do Santos. Não é um nome que me empolga o do Maicon, bem pelo contrário. O Vasco especula Lianco, o Vasco fala em contratar Lianco e chega o Maicon assim, expectativa e realidade totalmente diferente. É um jogador com nível técnico muito pior do que o do Lianco, com a idade mais acima, assim, não vejo como o Maicon vai agregar tanto ao elenco do Vasco. Na minha opinião, hoje ele tem o mesmo nível ou até pior do que o Robson Bambu, pelo que ele atuou no Santos na última temporada e nessa temporada atual. Então a gente tem que ser realistas com o que vem acontecendo. Essa é mais uma contratação do estilo Juan Cruz, do estilo Carabarral. Eu sei que a gente, como torcedor, a gente sempre pensa que, porra, agora que o cara chegou no Vasco, quem sabe ele comece a jogar bem. Mas, rapaziada, é difícil, Se você não for assertivo nas contratações, se você não contratar um cara que já tá bem no outro clube, ou um jogador assim promissor, algo do tipo, muito dificilmente aquele jogador vai recuperar o seu futebol, ainda mais na pressão que hoje tem o Vasco. Tomara que recupere seu futebol, mais difícil, não é nada animador. Tem também a confirmação do Medel, a gente vai ver como é que pode ficar o Vasco com uma possível escalação, lembrando que o Vasco ainda não tem treinador, então eu vou me basear na última formação feita ali no Vasco na partida contra o Cuiabá pelo treinador William. Vai ser nisso que eu vou me basear hoje para montar essa formação aí do Vasco, show? Então deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like para você motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal. Não se esqueçam de compartilhar o nosso conteúdo, vai fazer a sua aposta nos jogos de hoje, nos jogos também de amanhã, com destaque para Botafogo versus Magadians. Hoje tem Flamengo versus Alcas, tem muito jogo aí de Libertadores, de Sul-Americana para você postar e fazer aquele dinheiro na PagBet, no primeiro link do comentário fixado, onde tem as melhores cotações, suporte humanizado 24 horas todos os dias e acertou, tá pago, não tem erro, vai de PagBet. Show? Bora pro vídeo. Tá aqui, rapaziada, montei uma escalação do Vasco em 4-3-3, podendo variar para um 4-4-2, pode variar a formação durante a partida. Na última partida que o Vasco atuou com essa formação aqui mais ou menos, ó. Era assim que jogava o time do Vasco, mais ou menos a distribuição dentro de campo. Acabou não funcionando tanto o Alex Teixeira flutuar pelo campo, como era uma ideia do técnico, porque o Alex Teixeira não estava em um dia tão iluminado. Depois, durante a partida, ele foi para um clássico 4-4-2, mas muitas vezes também o Vasco tentava jogar em 4-2-4. Vamos agora aqui para a escalação, como eu acho que vai acontecer, de acordo com os nomes que já foram contratados. Lembrando, não vou colocar jogadores que são especulações no vídeo de hoje, vou colocar só jogadores que já são certos que vão estar no Vasco, porque é difícil, a gente fica trabalhando com especulação aqui, e muitas das vezes as especulações, quando são de jogadores bons, eles não vêm pro Vasco. Se é um jogador ruim, ele vai vir, mas se é um jogador bom, dificilmente vem pro Vasco. É inacreditável. Depois tá o Paulo Brax falando que mirou alto demais, que é um absurdo, mas beleza, cara. Já o que me deixou puto da vida, você deixa de contratar o Lianco, a gente não tem dinheiro pra comprar, e a gente vai contratar o Maicon. Porra, tinha opções melhores do que o Maicon, mas beleza. Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita. Eu senti que o Puma deu uma melhorada nesses últimos jogos contra o Goiás e contra o Cuiabá na fase defensiva. O Vasco não sofreu tanto na fase defensiva pelo lado direito como já sofreu em outras partidas. Ou pode ser que seja pela fragilidade dos times que atacaram o Vasco também. Na zaga a gente deve ter o Capasso como titular, o Léo como titular e o Piton na lateral esquerda. O Maicon em tese chega para ser o zagueiro reserva pelo lado direito do Capasso, mas não me surpreenderia se ele ganhasse a vaga de titular, não sei. Não me surpreendo de nada que acontece dentro do Vasco. Aqui o primeiro grande reforço do Vasco, que, porra, é o jogador de mais expressão que o Vasco tem como certo até o momento, que é o Medel, o volante que vem do Bolonha da Itália. É um jogador que eu acho que pode agregar bem ao time do Vasco, 35 anos, experiente. O Vasco não tem um primeiro volante, não tem esse jogador com essa característica de mordedor no meio de campo e também com qualidade para distribuir lançamentos, distribuir passes. O Medel pode fazer isso muito bem. É o jogador que até o momento assim eu tenho mais certeza de que pode agregar positivamente para o time do Vasco, que pode realmente ser um elo importante nessa reação do Vasco contra o rebaixamento. O Medel é uma contratação que eu aprovo, mas é óbvio, foi especulado o Fernando, foi especulado nomes melhores do que o Medel e chegou o Medel, então é sempre aquilo, expectativa, realidade, beleza?
Marlon Gomes vai continuar como titular no meio de campo se não for vendido. Marlon Gomes cresceu muito de produção nesses 2 últimos jogos. Na verdade, desde o jogo contra o Internacional ele já vem melhorando suas atuações, vem jogando bem e vem sendo um jogador importante no quesito de marcação-pressão do Vasco. Marlon Gomes é o cara que é o termômetro. Quando ele consegue pressionar e roubar a bola, o Vasco consegue ter um maior volume de jogo quando tem o Marlon Gomes bem no meio de campo. Quando o Marlon Gomes não consegue fazer essa pressão aqui nessa faixa de campo e roubar a bola, o Vasco acaba recuando demais suas linhas e fica até com dificuldade para roubar a bola do adversário. Então é importante o Marlon Gomes que ele tenha esse poder de combatividade, esse poder físico na hora de marcar. É um jogador que corre o jogo todo, então o Marlon Gomes está sendo peça essencial para esse time do Vasco no meio de campo. E aí a gente deve ter, talvez jogando em uma trinca de meio de campo, um Jair ou um Alex Teixeira. O Jair pode fazer também essa função mais avançada. É claro, o Jair é um volante, mas se o Vasco por carência não tiver contratado nenhum camisa 10 e tiver continuar com o Alex Teixeira, cara, o Alex Teixeira não está rendendo esperado. Então é mais vantajoso talvez você adiantar o Jair para te dar uma segurança maior no meio de campo. Na ponta esquerda, o Vasco contratou o Serginho. O Serginho joga pelos 2 lados, esquerda e direita. Ele atua nas 2 funções, na ponta esquerda e na ponta direita. Chega para ser titular, no meu modo de ver, do lado esquerdo do Vasco. Por quê? Porque do lado direito o Vasco já tem o Peck, que é o melhor jogador do time no ataque. É o único jogador do Vasco com contundência ofensiva, que não tem medo de partir pra cima e de driblar. Muita gente critica, mas mano, me desculpa, se você criticar o Peck com os demais que estão em volta dele do ataque e não criticar os outros antes de criticar ele, é sacanagem. Peck é o único jogador do Vasco que corre o jogo todo no ataque, que se desdobra, que dribla, que consegue criar alguma dificuldade para o adversário. Aí no banco o Vasco ainda tem o Luca Orediano. Inclusive deve jogar esse jogo contra o Botafogo, o Orediano, não vejo outro ali para essa posição. Ele pode até botar o Ryan na ponta e botar o Pedro Raul no comando de ataque contra o Botafogo. Mas o técnico William utilizou o Ryan nessa função de centroavante no último jogo. E o Vasco vai ter o Pedro Raul também ali para disputar posição. Irmão, era de suma importância que o Pedro Raul conseguisse recuperar o seu futebol. Ele fez um bom campeonato brasileiro passado pelo Goiás. O Pedro Raul não é um cego de bola, mas o momento é muito ruim. O momento dele é muito ruim. Desde que ele começou naquela leva de perder pênalti, Pedro Raul tem piorado a cada jogo, sem confiança. Então seria muito bom que o Vasco conseguisse recuperar esse jogador que já tem no seu elenco. Podem chegar outros reforços. Eu já tô assim bem descrente do Lanzini vir para o Vasco. Acredito que se vier para o Vasco camisa 10, pode ser o Salazar, jogador lá do Schalke 04, mas o Lanzini eu acho mais difícil. Poderia vir os 2. O Salazar também joga como um homem mais recuado de meio de campo. Mas comentem embaixo a opinião de vocês, se vocês acham que só com as contratações que temos até o momento, dá ou não pro Vasco escapar do rebaixamento, dá pro Vasco fazer um campeonato brasileiro mais tranquilo. Comentem embaixo a sua opinião. E Paulo Brax, porra, eu, assim, na minha humilde opinião, com esse time aqui não dá, mano. Porra, contrata aí mais alguém, velho. Contrata um meio campista mais avançado, traz mais um volante bom de passe também, contrata mais um centroavante. O Vasco tem que se reforçar, irmão. O Vasco não pode correr o risco de voltar para a segunda divisão. A gente não pode ter esse risco, sabe? Não pode correr risco de forma alguma. Tem que ter um time forte no papel, com um bom treinador que garanta ao torcedor que, ó, a gente vai reagir. E hoje não tem, esse time não garante que a gente vai reagir. Pode ser que reaja, mas também pode ser que não. Não é um time tão forte a esse ponto, beleza? Comente embaixo a sua opinião, compartilhe o nosso vídeo. Abração do Francesco, a nós e fui!